Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar e o assunto é a possibilidade de cassação da candidatura do Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo. Vamos lá, gente. São várias as ações na Justiça que pedem que a candidatura do Marçal seja derrubada. Várias. E elas estão ligadas a duas acusações diferentes. A primeira dessas acusações diz respeito ao Estatuto do Partido do Pablo Marçal, o PRTB. O Estatuto do Partido é, digamos, a constituição do partido, é o regramento interno do partido. O Estatuto do PRTB estabelece de forma muito clara que existe a necessidade de um candidato oficializado em uma convenção estar filiado 6 meses antes dessa convenção. Ele tem que se filiar, passar 6 meses, aí você faz a convenção para confirmar o nome dele. Marçal não ficou tempo suficiente filiado, pela regra do PRTB. E aí o Ministério Público Eleitoral pediu cassação em razão disso, o PSB da Tabata Amaral e por aí vai. Gente, essa primeira acusação sobre o Estatuto é um pesadelo, tá? A Justiça Eleitoral é um inferno, gente. Se tiver alguém aqui que trabalha com Justiça Eleitoral, meus sentimentos. Porque o regramento às vezes é muito abrangente, fica muito, se depende demais aí da jurisprudência, é muito complicado. Os prazos também, eles são muito mais curtos, você tem uma questão de pressa na Justiça Eleitoral. E nesse caso, gente, não existe um entendimento claro, consensual, sobre o poder que a Justiça Eleitoral tem de fazer com que os partidos cumpram os seus próprios estatutos. Isso é polêmico demais. Eu tratei sobre isso com vocês num vídeo publicado em 2022 ou no final de 2021 sobre o Dória, que estava entrando na Justiça Eleitoral pedindo que ele fosse o candidato a presidente do PSDB, porque o PSDB realizou prévias e ele venceu. E o PSDB, o resto do PSDB queria esquecer o processo de prévias, tá? E colocar o Eduardo Leite como candidato, o que descumpriu o próprio estatuto do partido. O Dória desistiu antes, não entrou, essa briga não foi adiante na justiça. Mas se fosse também, naquele momento eu me joguei muito nesse aspecto, as decisões poderiam ir nas mais variadas direções, podiam concordar com o Dória ou não, né? Entender que o estatuto, ele, no máximo, você pode colocar ele ser julgado na justiça comum por rompimento de contrato e tudo mais. Então é um pesadelo. Dito isso, ignora essa parte da convenção do PRTB por hora. Tá? Eu acho muito difícil que isso leve à cassação do Marçal. Se for adiante essa acusação de descumprimento estatutário, aí ainda assim vai ser imprevisível até a hora do vamos ver. A segunda acusação, ela é muito mais grave. E além de muito mais grave, ela tem um entendimento muito mais consensual na Justiça Eleitoral. O Pablo Marçal realiza já há muito tempo um chamado campeonato de cortes nas redes sociais. Consiste no seguinte: qualquer um pode ir lá pegar o vídeo do Pablo, fazer um corte e publicar na sua própria conta, no TikTok, no YouTube, no Twitter, sei lá, em qualquer rede social. E aí faz essa publicação. Os vídeos que bombarem mais, a empresa do Pablo Marçal recompensa quem fez o corte. É inteligente para fazer com que o nome dele se prolifere por aí. É uma espécie de post patrocinado indiretamente, mas é esperto esse esquema, né? Então ali por mês você tem sempre um premiado, alguns premiados, por aí vai. Bom, dito isso, existem irregularidades em se fazer isso durante o período de pré-campanha eleitoral e do período eleitoral, e é o que tudo indica, Pablo Marçal fez isso na pré-campanha e durante a campanha já no mês de agosto. Quais são as irregularidades? A primeira delas é que o pagamento é feito por empresa. Empresa não pode bancar nada que pile candidatura. Tá? Financiamento privado em campanha eleitoral, financiamento de empresa em campanha eleitoral foi proibido já há algum tempo. Ok? Proibido. Segundo ponto, caixa 2 de campanha. Isso não foi declarado. Então você está gastando dinheiro com a campanha e não está declarando para o Tribunal Superior Eleitoral. Tá? E terceiro, o candidato não pode utilizar redes sociais de terceiro para fazer propaganda, de terceiros. Mesmo se tivesse tudo registrado, mesmo se o pagamento fosse de pessoa física,
ou fosse diretamente do caixa da campanha, não poderia ser feito isso. Você não pode pagar para uma pessoa usar a sua rede social, nem que seja na modalidade de competição, para te promover, tá? Essas 3 irregularidades, elas têm ali no centro uma única noção, que é a do abuso do poder econômico. É um candidato tá descumprindo as regras em razão de ter ali um poder econômico, como o nome diz, que o coloca, né, com vantagem diante dos demais competidores, tá? Você não tem uma paridade de armas na disputa. Neste segundo caso, ao contrário da primeira acusação do estatuto partidário, é consenso, gente, é dado, a lei é muito clara, e a jurisprudência também é o tipo de julgamento quase que mais comum que você tem hoje na justiça eleitoral. Não pode, e da cassação. Da cassação e da ineligibilidade de 8 anos, porque a gente tá falando de caixa 2 também. Tá? Então, do ponto de vista técnico, essas coisas ficando comprovadas sobre o campeonato de cortes e ele ter se prolongado ao longo da pré-campanha e da própria campanha, em especial da própria campanha, tá? Porque aí é onde entra pesada a coisa do caixa 2, onde você já poderia ter um registro de gastos. Tecnicamente é para ele ser cassado, não tem nem debate. O debate pode ser até que ponto tá confirmado. Confirmou? E as evidências são muito fortes. Bom, aí vamos lá. É pesado, tecnicamente pode ser cassado, mas quando? O TRE teria até dia 16 de setembro para cassar o Marçal. Tá? Ainda assim, se o TRE caça o Marçal, ele tem direito a recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, ele pode ser cassado pelo TRE, o nome dele vai continuar aparecendo na urna, você vai poder continuar votando nele, porque ele vai ser candidato sob júdice. Vai para o segundo turno e pode ser eleito. Com o TRE tendo cassado. Porque pende recurso no TSE. Quando chegar a vez do TSE julgar isso depois da eleição, tá? Até daria tempo eventual de o TSE julgar isso até dia 16, aí a candidatura dele fica fora. Gente, é muito difícil. Muito difícil. Nós já estamos no dia 5 de setembro. O TRE precisa condenar, vai ter algum recursinho ali no TRE para ir pro TSE condenar, sabe? Nada é impossível na Terra, né? Mas isso aí beira o impossível. Chega bem perto de ser impossível. O TRE caçar só, dá tempo, até dia 16. O TSE caça depois da eleição, o que acontece, gente? A candidatura dele, os votos dele que foram para ele são todos anulados e é convocada uma nova eleição, caso ele tenha saído vitorioso. É convocada uma nova eleição. Ok? E aí a Justiça Eleitoral fica encarregada de marcar a data dessa nova eleição. Para quem gosta de eleição como eu, é até interessante. Tô brincando, né? Mas isso talvez não acontecesse nem esse ano. Dito isso, é muito, muito difícil do nome dele ser retirado no meio da campanha. Muito difícil. É possível que seja retirado logo após ela em caso de vitória. O que é provável, gente, o que é provável é que uma cassação dessa leve um ano e meio. Que ele já esteja lá como prefeito, sentado na cadeira. E aí ocorra o julgamento e ele perca o mandato. E também leve junto a inelegibilidade. Tá. Uma outra dúvida que pode surgir é, vamos lá, por que convoca outra eleição e não assume o vice? Gente, pode até a Justiça Eleitoral entender que a irregularidade foi cometida por ele, que aí o vice pode assumir, que isso não inclui o vice. Não é o correto, porque a cassação seria da chapa. A cassação seria da chapa, seria o combo, Marçal e vice. Os dois se beneficiaram. Teriam se beneficiado dos cortes. Teriam chegado lá por causa dos cortes. Ok? Bom. Tecnicamente, como eu falei, é plausível, mais provável que fosse durante o mandato ele sendo eleito. Segunda possibilidade, logo depois dele ser eleito, antes do início do mandato. Terceira mano, gente, esquece, acontecer agora em setembro. TRE mais TSE. Tecnicamente, gente, politicamente, não tá com cheiro de que isso iria adiante, tá? Tem peso político, não é pra ter, mas tem. Não é pra ter, mas tem.
O Moro não foi cassado pelo peso político. Ah, mas eu discordo tecnicamente daquelas justificativas para cassação do Moro, ok. Que se discuta. Ficou muito evidente que a postura dos ministros do TSE e dos integrantes do Tribunal Regional Eleitoral se guiou pelo clima político e não pelo mérito da questão do ponto de vista técnico. Lamentável, mas foi assim. Bati no TSE inteiro quando aconteceu o julgamento. Né? Aquela coisa, ah não, o TSE tá achando que não é bom caçar o Moro porque aí vai chegar alguém pior numa eleição. Que se dane que vão eleger alguém pior. O papel é cometer irregularidade, não cometeu. Mas não é isso que eles estavam julgando ali, né? O teor de boa parte dos votos deixou isso muito claro. Muito claro. E isso vai acontecer com o Marçal, gente. Teve a cassação do Bolsonaro, não deve se comprar esse desgaste político. Tá? No TRE de São Paulo, mas dane-se o TRE, porque o TRE pode livrar o Marçal e aí o MP eleitoral, o Ministério Público Eleitoral recorre para uma instância superior, para a instância superior, que é o TSE, né? E aí o TSE que decide no finalzão, né? Então é essa a situação, gente. O Marçal estará conosco, né? Estará conosco pelo menos até o dia 5 de outubro, tá? Quase impossível que não. E aí, vamos ver o desempenho dele. Se ele conseguir a maioria dos votos, estará conosco até o dia da eleição, vai fazer discursinho de vitória. E depois que a coisa pode degringolar, e mesmo depois, politicamente é muito improvável que se casse. Mesmo depois. É óbvio que a maré pode mudar, mas por hora ele tá aí. Não contem com isso. Não contem com isso. Certo? Qualquer momento estou de volta com mais informações. Grande abraço a todos e até a próxima. Ah, antes, se o Marçal perder, aí sim, um julgamento pode acontecer. E além, né, da candidatura dele ferrou, não importa, foi considerada, não estava válida, ele perdeu, né? E daí que não estava válida, ele se torna inelegível e não pode concorrer a presidente. O peso político seria muito menor do que você julgar o cara que foi eleito e tirar ele do cargo, impedir que ele assuma o cargo, tá? Aí pode acontecer. Então, para Marçal presidente, aí sim, olho forte aqui em como essas ações eleitorais estão andando. Abraço e até a próxima.